Então, hello. Ok, boa noite. Eu vou, enquanto vocês estão, eu vou me apresentar e pedir para Gui fazer só, hello, um levantamento, Gui. Ok, boa noite. Eu vou, enquanto vocês estão, eu vou me apresentar e pedir para Gui fazer só, hello, um levantamento, Gui. Ok, boa noite. Eu vou, enquanto vocês estão, eu vou, problemas técnicos, me apresentar e pedir para Gui fazer Você precisa deixar. um levantamento, Gui. Ok, boa noite. Eu vou, enquanto vocês estão, eu vou, problemas técnicos, me apresentar e pedir para Gui fazer. Você precisa. Ok, sorry about that. Boa noite a todos. Eu estou usando um par de sapatos lindíssimos, brilhante vermelho. É uma pena que vocês não podem ver. Vocês podem achar isso também não característica, já que todo mundo me critica por sempre usar preto, mas enfim. Boa noite. Gui, por favor, faz uma ligação de... eu vou precisar saber mais ou menos quantas pessoas estão de que áreas. Então, se você pode dar uma olhada e as pessoas se mostrarem e responder rapidamente. Quantos de vocês são da área, vamos dizer, abrangentemente das artes? Faz assim. E fica com a mão em cima, tá? Até que Gui poder ver. Umas 12 pessoas daqui do Zoom. Empresas. Outras atividades. Outras atividades tem 5. Tula, de novo, menina. De novo. Ok. Então, eu vou explicar um pouco hoje o que eu vou fazer. E o que normalmente uma palestra aberta não é exatamente uma palestra, é uma oportunidade porque o que nós vamos fazer hoje é uma espécie de introdução, um workshop que vai acontecer semana que vem. E é uma oportunidade de vocês fazerem perguntas sobre o assunto que nós vamos abordar. Como talvez vocês sabem, nós temos 8 masterclasses diferentes, cada um composto de 3 dias, de 3 horas cada um. E isso é uma tentativa para pessoas que, na verdade, que nunca poderiam vir para o Rio de Janeiro, fazer o mais próximo possível o curso completo. Mas o curso completo consiste em algo em torno de 100 horas. Na verdade, é 70 e pouco, mas nós vamos normalmente expandindo para um pouco mais. Então, e antigamente quem não podia vir para o Rio, não tinha oportunidade, então nós inventamos
essas masterclasses que são uma tentativa para reduzir e pensar talvez as coisas mais importantes do curso. Mesmo assim, nós temos uma situação agora, porque eu sou velhinho agora, né? Então eu estou muitos anos trabalhando com isso, e anos suficientes para ter uma compilação de mais do que 74 palestras sobre aspectos diferentes desse assunto. Então, mesmo fazendo um curso integral, é impossível colocar todas as palestras dentro. Então, em geral, num curso completo, nós tentamos incluir 35 palestras por aí. Agora, como que eu escolho essas palestras vai depender, desculpe, e o Masterclass, então, tem algo parecido. Temos 8 Masterclasses, cada Masterclass tem entre 8 e 10 palestras, dos quais em 3 dias talvez é possível fazer 4, e olha lá. Mas a escolha dessas 4 vai ter a ver com o feedback que eu recebo de vocês como grupo, porque é muito difícil, por ser um curso onde tem pessoas literalmente de todas as áreas, né? É muito difícil saber de antemão a composição do grupo. Logo, eu deixo sempre um teor de flexibilidade, tanto nos cursos quanto nas masterclasses. Então, eu vou dirigindo para as palestras que eu vou sentindo que são mais adequadas para cada grupo. Evidentemente, isso depende no feedback de vocês. Então, desde que não seja no meio de uma fala lindíssima que eu estou fazendo, nos espaços entre, então você pode fazer perguntas, né? E Gui vai estar de olho nisso, e ele vai estar anotando quem quer falar e te dar a possibilidade de falar. Se não, peço para todo mundo ficar com os microfones por enquanto desligados, e no final nós vamos fazer uma série de perguntas, abrir para perguntas. Então, rapidamente, Gui, se você poderia dar uma olhada no número de pessoas que nunca fizeram palestras comigo ou cursos. Aqui dentro do Zoom tem umas 4 pessoas. 4 pessoas. Só 4? Que nunca fizeram. Caramba, vamos ter que fazer algo sobre isso, né? Ok, mas então, para essas 4 pessoas, rapidamente falando, né? Sou Charles, sou gringo, evidentemente. Peço desculpas pela maneira que eu massacro a língua portuguesa, mas fiz o melhor possível. Mas eu acho que dá para transmitir uma ideia com muita precisão. Ao menos eu vou tentar fazer isso. E o que eu faço como meio de introdução para quem está pensando em fazer cursos, eu faço uma espécie de enredo para tentar, no menos tempo possível, que vocês podem dar conta de que tipo de pessoa não, mas enfim, quais são as coisas que eu defendo em termos de criatividade. Alguns já vão ter ouvido isso, ou de mim ou de outras pessoas, questões como, por exemplo, eu não considero crianças criativos, ou seja, com isso, antes de vocês iniciaram uma revolução, com isso eu quero dizer que o tipo de criatividade que eu estou abordando é impossível
para crianças, porque uma parte dessa definição envolve um nível de contribuição, por maior ou menor que seja, para uma disciplina qualquer, seja matemática, arte, música, todas as manifestações adultas de criatividade, né? Crianças são espontâneos, crianças são curiosíssimos, são lúdicos naturalmente, não têm medo de errar, tem todas essas questões, mas falta algo que é o tempo necessário para internalizar as complexas regras de uma disciplina, né? E isso, apesar do fato que nós adultos damos conta da falta que nós temos frequentemente dessas coisas que a criança não tem e não tem condições de ter o tempo necessário para fazer esse longo processo de internalização de informação associado com a maioria das atividades criativas adultos. O contrário pode acontecer. Como adulto, você pode, ou a partir de meios naturais, ou a partir de treinamento, fazer vamos dizer, uma musculação em como ser criança de novo. Isso é possível. Agora, criança fazer o contrário, não. Então, bem, essa é uma série de coisas que eu faria, eu diria. E eu preparei uma série de coisas para que eu posso colocar para vocês, porque recentemente, desde o Covid-19, desde essa nova situação, enfim, espera só um instante, algo aconteceu aqui. Por conta de uma série de questões perguntas que eu estou recebendo, basicamente, de pessoas. Então, eu tenho escrito diariamente, o mínimo de 3 horas por dia, e de vez em quando 6, 7, 8, 10 horas por dia, respostas para pessoas que estão me mandando perguntas. Então, já vou, antes de começar, convidar vocês a me mandarem as perguntas mais genuínas suas, mas também mais provocativos. Se vocês querem mandar desafios, são bem-vindos, porque uma parte disso está sendo usado para para poder avaliar qual vai ser o público e conteúdo de um livro que eu estou escrevendo no momento, e evidentemente não é exatamente uma pesquisa de mercado, mas é uma necessidade que eu tenho de fazer uma avaliação das perguntas mais comuns que a maioria das pessoas tem sobre este complexíssimo assunto, tá? Então, eu vou só fazer mais uma pergunta para vocês. Se é possível, vocês me falarem, eu tenho uma escolha aqui, eu posso dizer algumas dessas perguntas e respostas para vocês agora como meio de, porque eu acho que isso vai dar uma sensação da estrutura atrás o que a gente vai estar fazendo nas palestras, mas eu vou precisar saber se vocês preferem que eu falo para vocês assim ou se eu coloco o texto, porque são trechos do livro que eu estou escrevendo. Então, vocês querem ver o texto enquanto eu falo ou vocês preferem não ver? Isso é uma decisão de vocês. Gui, faz uma avaliação rápida disso, por favor. Mas eu não sei se isso quer dizer texto ou sem texto. Texto? Sim, Charles. Texto, sim. Sim, ok, pronto. Então tá.
Estamos tendo um probleminha técnico aqui. Já vai. Pede para o Gui te dar share screen na sua tela, ver se você consegue. Para quê? O Gui dar share screen na sua tela. Pede para o Gui dar share screen na sua tela, ver se ele consegue fazer. Gui, você pode dar share screen aqui na minha tela? Não estou podendo. Não consigo, Chad. Como não? Eu não consigo. Ok, eu acho que é isso. Agora, me diz se vocês conseguem ver isso. Eu vou colocar textos, então, e basicamente eu vou estar lendo alguns desses textos, mas para quem estiver interessado na parte mais acadêmica disso, ou acadêmica não, mas na parte que vocês querem, eu sei, fotografar ou guardar, talvez seja melhor. Então, ao contrário do que se pensa, a criatividade não é tão natural ou fácil como muitos livros de autoajuda nos fazem acreditar. Natural para nossos cérebros é seguir o caminho de menor resistência, usando uma quantidade mínima de energia para o máximo de retorno esperado. A natureza é econômica, afinal, por que gastar mais energia procurando uma nova solução quando uma antiga e familiar funciona tão bem quanto? Quando é dada a opção, tendemos a escolher as vias neurais mais percorridas, as opções já testadas. Criatividade verdadeira envolve a construção de pontes entre o familiar e o improvável. É o constante embate entre entropia e autoconstrução. Na medida que eu estou passando por isso, se tiver alguma coisa que atravessa na garganta de vocês ou atravessa em algum lugar, aí vocês anotam e podemos voltar para isso eventualmente depois, tá? A maioria das pessoas verdadeiramente criativas não estão tentando ser criativo. A sua criatividade advém naturalmente do seu envolvimento com as atividades que proporcionam genuíno significado às suas vidas e ao tempo investido nessas atividades. As pessoas criativamente bem-sucedidas costumam estar ocupadas demais com as suas atividades para se preocuparem em ter sucesso, e isso, pelo menos em parte, é um fator que contribui para ele. É também a razão pela qual são capazes de suportar as dúvidas, o desconforto e os inevitáveis momentos de baixa autoestima que necessariamente acompanham todo tipo de pesquisa criativa. Nesse sentido, o sucesso pode ser visto como um subproduto involuntário de um profundo envolvimento com a sua área de atuação, mais do que um objetivo que você busca alcançar. Se você ficar pensando demais no resultado, não estará se concentrando o suficiente no que é preciso fazer para alcançá-lo. E não é preciso ser monge budista para ver a lógica disso. Pessoas criativas parecem ter várias características em comum, o que não quer dizer que necessariamente que tenham personalidades parecidas. Provavelmente, um dos mais importantes dessas características é um envolvimento profundo com uma atividade e a subsequente dedicação ao trabalho árduo associado com ele.
E essa pergunta aqui, qual é a relação entre, então, paixão e desempenho criativo? Pessoas criativas tendem a ter uma relação apaixonada com suas atividades preferidas. Isso, com frequência, significa que a atividade não é apenas um meio para chegar a um fim, salário, promoção, etc., mas que ela vira praticamente um fim em si. E isso se chama de motivação intrínseca, por oposição à motivação extrínseca. A atividade se torna autotélica. Autotélica quer dizer somente uma atividade cujo fim é ela mesma, né? Surfista. Surfista não está tentando chegar na praia, certo, gente? Surfista está tentando surfar. E toda a lógica de que ele faz é isso. A atividade se torna autotélica e é possível extrair uma quantidade de energia colossal desse tipo de vínculo. Pablo Picasso certa vez afirmou, ao explicar por que Matisse era tamanho gênio, que ele carregava o sol na barriga com 1 milhão de raios. E é quando você tem o sol na barriga, bem, neste caso, genialidade é apenas a soma das coisas que você produz quando se dedica à sua rotina normal. Ou seja, isso é uma imagem visualmente muito forte, né? Sol na barriga, que sugere uma atitude perante a vida, porque Picasso, como Matisse, não acreditavam em nenhum momento na ideia de genialidade. Isso é coisa de amador. Qual é a relação entre paixão e desempenho criativo? Não é difícil ver, porque as pessoas altamente motivadas têm uma vantagem em se tratando de criatividade. Quando você ama o que faz, é mais fácil trabalhar mais duro, ter mais foco, persistência, curiosidade, mais fácil fazer os sacrifícios necessários, ser tolerante em relação à ambiguidade e também ao desconforto que é quase inevitável em qualquer atividade criativa. Porque a motivação intrínseca é tão importante. Isso vem de uma série de pessoas diferentes, né? Se você tem uma motivação intrínseca, trabalho duro fica mais fácil. Afinal, por que fazer qualquer outra coisa quando você sabe fazer tão bem aquilo que ama? Eu diria que o trabalho intenso é um dos pré-requisitos mais importantes para a criatividade. O trabalho e rituais relacionados ao trabalho ajudam você a criar uma intimidade com sua atividade. Eles fazem você alcançar um platô de percepção no qual você começa a reparar as nuances sutis que realmente fazem toda a diferença na sua prática, mas que um colega com menos envolvimento simplesmente não consegue ver. Muitas pessoas criativas põem um trabalho duro bem alto na escala de pré-requisitos para seu desempenho criativo. Alguns até parecem se ressentir com quão pouco seus investimentos pessoais são valorizados pelo público em geral. Compositor violonista espanhol Pablo Sarasate certo dia exclamou: "Eu passei 37 anos ensaiando 14 horas por dia e agora me chamam de gênio?" E até o Mozart, que é o clichê para os mais desavisados, né? Da genialidade inato, né? Que é uma coisa que eu contesto inteiramente, né? Mas enfim, Mozart, isso é uma colocação dele. Aqueles que acham que a minha arte vem fácil para mim estão errados. Eu lhe garanto
caro amigo, que ninguém dedicou tanto tempo e reflexão à composição quanto eu. Não existe um só mestre cuja música eu não tenha estudado diligentemente muitas vezes, né? O Mozart, enfim, expressa isso bastante e é importante, como alguns de vocês devem ter me ouvido falar antes, que Mozart não era gênio com 5, 10, 11, 15 anos de idade, né? Ele plagia muito e aprendia muito a partir dos plágios. Ele copiou muito Haydn, tem trechos de Haydn que são quase inteiramente deslocados estruturalmente para dentro das peças de Mozart. Mozart faz mesmo o primeiro trabalho, considerado como genial mesmo, inovador, quando ele tem 21 anos de idade, com o concerto de piano que ele faz com essa idade. Agora, com 21 anos de idade, ele já tem 17 anos de ensaio geral diário e quase 15 anos de composição. E detalhe irrelevante, o pai dele é professor infantil de música, que ganha muito mais dinheiro levando Mozart para as casas nobres na Europa do que a partir dos seus próprios a venda dos seus próprios composições. Mas o trabalho duro por si não basta. Todos nós conhecemos gente que trabalha duro, mas nunca teve uma ideia criativa na vida. Eu conheço até gente que trabalha duro para não pensar em outras coisas. Mas sem esse ingrediente, eu acho que a pessoa não tem muita chance no que diz respeito ao desempenho criativo. O artista nova-iorquino Chuck Close afirma: inspiração é para amadores, o resto de nós simplesmente aparece e trabalha. Quando você é intrinsecamente motivado, não é tão fácil se deixar intimidar pela opinião dos outros, porque os benefícios que você colhe vêm da atividade em si, não de alguma outra coisa externa ao sistema, e portanto fora do seu controle. De modo que você terá mais liberdade, para experimentar, ao mesmo tempo em que se sentiria menos ansiedade em relação aos resultados. Não tem ninguém cafungando no seu cangote, enquanto você assume os riscos necessários. E isso lhe permite se aventurar em territórios menos conhecidos. Vocês estão entendendo a lógica disso, né? O mais que você está inteiramente envolvido com o que você faz, o outro, você já sabe, é menos envolvido, logo conhece menos, né? Então você sabe que sua plateia, coitados, não, sabe, a plateia é sempre arrastado atrás. A plateia não está na cabeça. Se você está discutindo, se você está estudando 20 horas por dia seu assunto, tem poucas pessoas que vão estar suficientemente familiarizados com o que você está fazendo. Então, de uma certa maneira, é um trabalho um pouco solitário nesse sentido. Outro motivo, outra questão para pensar antes de decidir embarcar numa vida assim. É verdade que você diz que a plateia é um mal necessário? Você quer dizer que um artista deve ignorar a sua plateia? Não, não exatamente. Mas, por outro lado, eu não acho que a criatividade tem a ver com a busca de aprovação da sua plateia. Nem a de mais ninguém, aliás. Ela tem a ver com ampliar as próprias possibilidades, para ir além daquilo que você já fez e, se tiver sorte, conseguir fazer algum nível de contribuição, por menor que seja,
na sua área de atividade. Não me entende mal. Como eu falei, todo mundo quer ser valorizado por fazer um bom trabalho. É normal, é natural. Mas isso não significa que você vai concentrar suas energias para alcançar esta finalidade. Você não faz concessões no seu trabalho, pelo que a sua plateia espera de você. O jovem Wynton Marsalis era um trompetista muito talentoso que, aos 12 anos de idade, já tinha aprendido a respirar circularmente, a respiração circular, que é a capacidade de inspirar enquanto ainda tocando e sem interromper o fluxo contínuo de notas em seus solos. Isso é complicado, gente, viu? Então, Wynton fazia isso sempre que podia, porque sabia que a plateia iria aplaudir. Um dia seu pai falou, o pai dele morreu de Covid recentemente, infelizmente, um grande músico, pianista. O pai dele falou, filho, quem toca para conseguir aplausos, bom, não vai conseguir mais nada, apenas aplausos. O jovem Wynton, 12 aninhos de idade, devem ter ficado muito perplexo com essa colocação. Provavelmente pensando, outra coisa? É por isso que você defende tanto o processo? Eu não sabia que havia alguma coisa em relação ao processo que precisasse ser defendido. Qualquer produto, seja ele qual for, artística, musical, industrial ou empresarial, é fruto de algum processo, não é? E enquanto mais se cuidar do processo, mais confiável será o resultado, não é assim? Em outras palavras, de modo talvez paradoxal, para qualquer atividade cujo processo seja mais importante do que o desfecho, muito provavelmente produziria um resultado significativo. O surfista sempre acaba na praia, mas isso não significa que a praia seja sua meta. O artista renascentista Michelangelo certa vez falou: o maior perigo para o maior de nós, para a maioria de nós, não é ter um objetivo alto demais e falhar, mas sim ter um objetivo baixo demais e conseguir alcançar. Isso pode soar como um clichê, mas assim como os outros, ele vem de uma verdade universal que você já conhece. Ele se refere à importância de viver um processo. E é associado com outros aforismos como a jornada é mais importante do que o destino, ou toma cuidado com o que se mais deseja porque acaba virando realidade, ou eu era feliz e não sabia. Mas o que acontece com Tom se ele finalmente mata Jerry? Ou com Coyote, se ele pegar Papaléguas? Existe uma versão piratada de Papaléguas em que o Coyote de fato consegue. Na cena seguinte, ele é sentado para jantar com um amigo, dizendo que a comida, que é Papaléguas servido na mesa como um peru de Natal, realmente tem melhor sabor quando é fruto de um trabalho duro para consegui-lo, ou seja, caça, né? Mas agora o que você vai fazer? Pergunta o amigo. Não sei, responde ele. Eu passei 20 anos correndo atrás desse maldito pássaro e, na verdade, não sei fazer mais nada. Acho que eu simplesmente deixei a minha vida passar.
Depois de um período de depressão profundo que termina com a tentativa de suicídio mal sucedido, ele de repente é salvo por uma revelação religiosa e vira evangélico, para o grande desgosto do seu amigo. Se o processo é tão importante, o que então sinaliza o fim dele? Em outras palavras, como vai saber quando um trabalho está pronto? Viu? Faz uma certa lógica, né? Se todo está em cima do processo, agora eu defendo o processo eterno. No melhor dos casos, você não sabe. O que eu quero dizer aqui é que, no melhor das hipóteses, você não vai saber se seu trabalho está pronto. Por quê? A resposta de Picasso para esta pergunta foi quando o Marchand arranca o trabalho do cavalete, sinalizando a necessidade de um agente externo. Se você estiver copiando algo como um texto, um desenho, uma peça musical, tem sempre um modelo claramente definido com o qual comparar suas tentativas. Mesmo que sua cópia seja uma interpretação do original, ainda existe o original, certo? Então, se for uma partitura, a partitura está ali, na sua frente, como referência. Na verdade, é apenas uma questão de fazer ajustes conforme você avança, até as suas tentativas ficarem próximas o suficiente da fonte para você considerá-los boas, ruins, acabadas ou inacabadas. Missão cumprida. Isso não é gringuice não, tá? Vocês entenderam a palavra. Mas quando você está de fato explorando territórios novos, indo além daquilo que já sabe, aí as coisas ficam menos claras. Quanto mais você estiver trabalhando nas fronteiras do seu conhecimento, menos parâmetros de comparação terá para os seus esforços. E, portanto, menos critérios para saber o valor daquilo que fez. Você não está apenas tentando encontrar solução para um problema, talvez sequer saiba muito bem qual é o problema. Para começo de conversa. Isso é uma coisa muito comum que eu falo com os artistas, frequentemente em clima de reclamação. Eu lembro uma conversa recente com um artista, ex-aluno até meu, José Bechara, dizendo, para a maioria das pessoas, já resolver um problema é diferente. Para a gente, tem que inventar um problema também. A história do trabalho criativo está cheia de exemplos disso. A mulher de Stephen King, resgatando a última versão de Carrie, a estranha, né? Da lata de lixo da cozinha. Stephen tinha jogado fora por considerá-la um fracasso total. O crítico de arte Meir Shapiro, resgatando Woman One, de Willem de Kooning, escondido e considerado pelo artista, no melhor das hipóteses, inacabado, no pior, uma tragédia. Leonardo da Vinci diz sábias palavras sobre este dilema. Uma obra de arte nunca é acabada, apenas abandonado. Muitas vezes o quadro termina a si mesmo virado para a parede e o livro escondido na gaveta. Em outras palavras, de vez em quando o que faz isso muito difícil é o fato que há uma lacuna entre o que você imagina que seu trabalho seria e os resultados inevitavelmente fraquinhos que acontecem.
Mas a comparação entre o ideal, a ideia enquanto na cabeça está sempre perfeito, os problemas começam quando você começa a tentar concretizá-lo. É esta lacuna, particularmente para um iniciante, para um amador, que é devastador e é motivo pelo qual muita gente, eu diria a maioria, desiste em pouco tempo. Até que você aprende que tem um momento a partir de uma ideia inicial onde você tem que parar de impor sobre o trabalho e começar a ouvi-lo. Prestar muita atenção. Então, essas são só algumas coisas que eu coloquei para vocês. Como em meio de, particularmente para quem não me conhece, os outros isso já ouviram coisas parecidas com isso provavelmente, mas como meio de entender o clima que criatividade, na maneira que eu nem defini, né, mas eu defino criatividade de uma maneira um pouco diferente do que a maioria, sabe? Criatividade não é, sei lá, sanduíche de atum com sorvete, sabe? É quando tem algo que não quer dizer que criatividade não existe para pessoas. Eu classifico em duas maneiras. O que eu chamo de CS, que é criatividade significativa, e CP, que é criatividade pessoal. Eu posso, aliás, várias vezes, né, durante minha semana, eu tenho pequenos exemplos de criatividadezinha, né, que aonde eu posso reconhecer a mesma estrutura do que existe em criatividade grandão, mas a diferença sendo que criatividade pessoal não vai ter desdobramentos que vão além da esfera pessoal. Não vai ter nenhuma influência ou fazer algum nível de contribuição para uma linguagem ou para uma área de conhecimento humano que é importante. Se alguém gostaria, seria um momento para fazer uma pergunta. Em seguida eu vou explicar um pouco mais sobre o curso que nós vamos fazer. Alguém tem uma pergunta? Ou comentário, pode ser. Não fica, não. As pessoas ficam todas, não vou fazer, estou com medo de parecer um idiota. Eu tenho uma pergunta. Alexandre. Oi, tudo bem, Charles? Então, teve uma parte que você fala sobre essa questão do público, que a questão de não se importar com o público quando você faz o trabalho, né? Mas, ao mesmo tempo, na própria apresentação, vocês mencionam em um momento que se o teu trabalho conseguir ter algum sucesso. Então, quando você, pelo menos o que eu entendo, né, quando se menciona isso, é que por trás também existe um pouco esse ímpeto de que o trabalho também tem uma certa relevância, né? E aí esse trabalho está envolto aí numa certa relação social que vai admitir que esse trabalho, de fato, seja criativo. Eu queria que tu esclarecesse um pouco essa questão. Ok. Tá, obrigado. Em primeiro lugar, vamos definir público. E em segundo lugar, vamos definir sucesso. Quando eu falo sobre sucesso, e até mencionei, eu qualifiquei isso como uma palavra, que eu usei a palavra, o sistema. Tá? Em arte, por exemplo, tem um sistema. Tem um complexíssimo sistema de que nós vamos chamar de legitimação. Né? O que legitima uma obra de arte e não legitima uma outra obra de arte. Bem, tem tantos fatores envolvidos disso que eu até reluto em entrar nisso, porque não é meu assunto, porque meu assunto é criatividade. E é importante saber que tem artistas
definitivamente não criativos. E outros sim. No mesmo sentido, tem muitas pessoas de outras disciplinas muito criativas que não sejam artistas. Então, o que interessa para mim é um momento onde a semelhança de abordagens criativos supera de longe a diferença entre as linguagens, em primeiro lugar. A outra questão é melhor, e a gente podia, Alexandre, discutir isso durante horas, porque tem uma famosa colocação. Em 1947, um filósofo francês do movimento existencialismo francês, chamado Jean-Paul Sartre, criou um problema para se resolver nesses termos. E o problema foi o seguinte: imagina que você é um poeta, você adora poesia, você começou a escrever como adolescente e foi crescendo, e você não faz outra coisa agora, você está com livros publicados, é a coisa mais importante na sua vida. Mas você vai numa viagem marítimo e seu navio bate numa recife no meio do Pacífico e seu navio afunda. E você é o único sobrevivente e você acaba flutuando com sua mala e finalmente chegando quase morto na praia. E você fica desesperado porque sabe que nunca mais... E a condição que Sartre coloca é... eu nunca mais vou ser resgatado. O cara sabe disso. Difícil... é uma história, né? Ele sabe disso. E ele sabe também que nada que ele escreve vai ser lido por ninguém. Então, o problema que ele coloca é muito simples. Esse poeta vai continuar escrevendo ou não? E eu gosto desse dilema porque eu tive anos suficientes nesse ramo de ver como as pessoas respondem isso. Na maior parte, porque eu fiz... Alexandre, uma coisa que eu faço, além de dar aula, eu entrevisto muitas pessoas. Nós, no projeto aqui, temos aproximadamente 2.000 horas de entrevista filmado na Europa toda, Estados Unidos, América Latina, com artistas e outros profissionais, psicólogos, prêmio Nobel de neurociência e geneticistas e pessoas assim. Uma coisa que é muito comum é, eu trabalho dentro de um contexto, é claro que eu não vou continuar pintando uma ilha deserta, não tem mais contexto. Ou eu não vou estar escrevendo uma ilha deserta, poesia, porque ninguém está aí para ler. O argumento é interessante, porque e cria uma vala entre, vamos dizer, dois tipos de crianças, né? Uma desses tipos de criança é que eu escrevo para botar tudo para fora, né? E ainda falando sobre a poesia, tem uma colocação muito bonita de Oscar Wilde que fala: toda poesia ruim é fruto de emoções genuínas. Não, o que ele quer dizer com isso, de fato, ele não está criticando a emoção, ele está dizendo basicamente, todo mundo aqui tem emoção, agora tem alguém capaz de articular isso tão bem para desencadear o equivalente de um observador? Eu duvido. Porque são muito poucas pessoas que investem tanto para poder fazer isso. Agora, Alexandre, talvez você esteja detectando o que parece ser uma contradição aqui, quando se fala sobre motivação intrínseca. Eu faço porque a coisa em si, sabe essa coisa circular? Eu faço porque essa coisa em si é importante. Mas é importante em si, dentro de um contexto, porque não existe criatividade fora de um contexto. Uma das coisas que eu pessoalmente
é um pouquinho romântico demais para mim nessas alturas da minha vida, mas eu gosto dessa ideia que se eu sinto amor, se eu tenho a capacidade de amar, e eu estou nesse momento de amar, e eu tenho uma oportunidade de escrever sobre, evidentemente, eu acho, a sensação em primeira mão é muito mais interessante do que a sensação de segunda mão, ou escrito, né? Afinal das contas, então, por que escrever? Você pode dizer para comunicar, mas eu não confio inteiramente nisso. Mas tem uma coisa que eu acho importante. Em codificar isso, em escrever sobre, eu passo de uma solidão insuportável, porque solidão não é só quando você se sente sozinho, sentindo algo mal, também é quando você sente algo muito boa e não tem com quem compartilhar. Então, eu acho, isso é uma coisa muito pessoal, tá? Porque isso não é mais um argumento de Sartre. Eu acho, por ter tido algumas décadas de... Eu fui artista durante 25 anos, né? Eu acho que... Eu sei que eu jamais faria arte numa ilha deserta, sabendo que eu não ia ser visto, nunca mais. Eu sei que eu não iria escrever numa ilha deserta, a não ser por um bom motivo. E agora eu tenho que referir técnicas de vela, de velejar solitário. No momento está acontecendo um dos mais perigosos eventos que acontece na esporte, que é o Vendée Globe. É uma corrida solitária em volta do mundo, inclusive 50 dias nos oceanos do sul, que tem prédios de 11 andares, e você está a 3.000 milhas do lugar mais perto, impossível resgate, não tem, esquece, se você bate num iceberg, acabou, e frequentemente morrem pessoas, e certamente muitos não voltam, seus barcos são destruídos. Então, numa situação assim, se eu estiver numa ilha e eu não tenho com quem compartilhar toda a lógica de por que codificar então. Se eu já estou sentindo em primeira mão tudo, e eu codifico por quê? Para outra pessoa decodificar. Então, isso é inerente, eu acho que em qualquer produção. Nós somos animais sociais. Então, claro que nós trabalhamos dentro de um contexto, e o contexto, neste caso, é a história de poesia. Agora, ao outro lado disso, eu fui muito cuidadoso, as coisas que eu li para vocês foram muito pensadas, então, eu fui muito cuidadoso na maneira que eu escrevi isso, porque eu disse, todo mundo quer ser apreciado pelo que faz bem, mas há uma diferença entre investigar criativamente e ser apreciado ou não, e escrever para ser apreciado. Isso está claro? É por isso que eu usei a palavra, tenha cuidado em não fazer concessões para conseguir resolver sua carência, porque isso não é criatividade. De uma certa maneira, há uma outra lógica muito clara nisso. Se você estiver intimidado pela possibilidade de não ser aceito pelo que você faz, que é natural, eu não estou dizendo que não é natural, mas você tem que fazer uma decisão. Eu quero minha carteirinha de artista para mostrar que eu faço parte do clube, ou eu tenho um fascínio tão grande com esse assunto que eu quero ir para quem sabe para onde pouquíssimas pessoas foram.
Por que uma pessoa do Vendée Globe vai arriscar sua vida para fazer essa perigosíssima volta do mundo? Por que certas pessoas pulam de aviões? Porque todos nós não, certamente não é todos nós, mas porque alguns de nós se arrisca em fazer coisas que dentro de um mundo de dia a dia, de uma lógica cotidiana, parecem não fazer muito sentido. Uma das respostas que vem mais de pessoas que eu entrevisto é que eu preciso saber quem eu sou. E enquanto eu estou manipulando e manobrando socialmente, formando um eu para o outro, para vender para o outro, que eu quero ser visto assim, e quando eu estou sozinho, passando por coisas que podem dar na minha morte, eu vou saber coisas de mim, como eu nunca iria saber. Alguns de vocês devem ter sentido isso, até surpreendidos por sei lá, diagnóstico de um câncer, alguma coisa assim. Ou eu fui preso uma vez, né? Eu lembro descobrindo coisas de mim que eu nunca teria descoberto em outras situações. E eu acho que essa parte é mais o que impulsiona também uma pessoa criativa. Então, eu não acho nenhuma contradição, Alexandre, nisso, sabe? Eu acho que nós vivemos num mundo, se você é um designer, se você é um artista, escritor ou um empresário, você vai ter uma escolha. Se alguém fala para você que incrível, maravilhoso, procura saber quem é que está dizendo e quanto sabe sobre o assunto. Se a maioria olha para você e fala, incrível o que você fez, pensa duas vezes. Porque se você está num lugar raro, vamos dizer, da sua experiência e da experiência da sua área de atuação, você pode ter certeza que não vai estar na cabeça da maioria, não. É uma contradição em termos. Então, entre as outras inúmeras coisas que a gente... enfim, não temos tempo. Eu nem no curso inteiro tenho tempo para abordar todas essas coisas, mas coragem faz parte. Pessoas geralmente criativas são corajosos. Isso não quer dizer que não sentem medo. Coragem é como você administra medo, porque todo mundo sente medo quando confrontando coisas inteiramente novas, ou suficientemente novas, vamos dizer, né? O termo para isso é dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva é simplesmente quando tem um enorme desconforto entre a estrutura ideológica né, ou de ideias que você tem e uma nova ideia que não encaixa nessa estrutura. A maioria de nós vira as costas e finge que a nova ideia não existe. A gente está tendo um banho nisso agora, viu? Disso. Algumas pessoas vão estar suficientemente instigados pela essa nova ideia que são capazes até de reconhecer que talvez seja possível e necessário de desconstruir algumas dessas ideias pré-existentes. É chamado crescimento. O problema é que nós não conseguimos reconciliar tudo. Nós temos que fazer sacrifícios. Que não quer dizer que se fazer sacrifício, que legal, vou fazer um sacrifício. Não, sacrifício é sacrifício. Então, eu não consigo separar criatividade, mesmo de que eu estou chamando, inevitavelmente, de algum nível de crescimento pessoal.
E chego a pensar que de vez em quando, mais importante do que aceitar novas ideias é saber jogar os velhos fora. Ai, que dor. Eu não sei se vocês conhecem um programa no canal, no cable TV, chamado, nem lembro qual é sobre pessoas que acumulam tudo em casa. Vocês já viram isso? É uma loucura. Até eu conheço alguém assim. E eu falo, e ele entende. Ele fala, não, você tem razão, mas eu falo, então, Chris, vamos botar isso fora? Ele fala, não, isso não. É uma caixa cheia de sacos de plástico de supermercado. Você não sabe que um dia... Bem, pessoas assim com ideias também. Ideias que não têm a menor valor, que atrapalham e até de vez em quando maneiras muito visuais, muito óbvias, não consegue. Não porque a ideia foi avaliada, mas porque é um saco de plástico que está no porão. Alexandre, isso respondeu mais ou menos? Respondeu. Charles, tem uma pergunta aqui no chat. Vai lá. É sobre inseguranças com relação ao resultado. Se eu não gostar do resultado, devo jogar fora o trabalho? Se você não gosta de quem você é hoje, vai jogar fora sua infância? Ou vai dizer, está aqui na minha frente, agora para onde eu posso ir? Isso tem a ver com tem muitos tipos de impedimentos, coisas que a gente inventa para não agir, né? Coisas que paralisam a gente. E uma dessas questões, eu acho, eu vejo isso em pessoas que estão, mais uma vez, o que é fascinante sobre qualquer pessoa que está tentando começar a fazer algo é o momento onde eles sabem, e não dura muito, onde eles sabem a distância entre o que já viu e apreciou até e o que consegue fazer, que é nada. Porque as pessoas equiparam erroneamente o conhecimento, entre aspas, que conseguiram olhando para pinturas, por exemplo, achando que vai necessariamente ajudar a fazer uma pintura. Os processos são inteiramente diferentes. Então, ler sobre, ficar emocionado pela, apreciar arte, pode ser arte, literatura, qualquer coisa assim, e fazer, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E por isso, porque, pensa bem, quando você olha muito para uma coisa, você adquire algum tipo de hábito de olhar e um certo de critério. Mas esse mesmo critério que você criou em olhar para as outras coisas, é o mesmo critério que vai te mostrar que seu trabalho é muito ruim. E reconciliar isso, dizer que o trabalho é tão ruim, então eu prefiro só olhar. Ou quando pinto o quadro e não vai certo, eu vou começar de novo, pintar todo de branco e começar de novo. Quais outras coisas você começa a fazer na vida? Nos 100 metros rasos, e não deu, posso começar de novo? Tem alguma outra coisa que beneficia de
começar de novo, ao invés de levar adiante, a partir da base do erro que você fez, uma outra coisa. Porque quando você volta para a tela branca, metaforicamente falando, tá, gente? Quando você volta para a tela branca, você está voltando exatamente para os mesmos circunstâncias que você não soube lidar desde o início. Mas quando o quadro já está num lugar, por mais ruim que seja, e você pensa, caramba, sabe de uma coisa? Se eu começo em cima dessa negação, isso é um ponto de partida que eu nunca teria imaginado. E, aliás, isso é uma questão que nós vamos discutir muito nesse curso, tá? Porque nós vamos falar especificamente sobre o trabalho de duas pessoas e quanto tiveram que inventar maneiras de produzir essa imprevisibilidade dentro do seu trabalho. Aliás, mais do que duas pessoas vai envolver. A gente vai olhar para David Bowie e o processo dele de produzir, para Lúcia Laguna, que é uma artista que vocês talvez conhecem, para várias pessoas assim, para ver quão ubíquita essa necessidade de não voltar para a estaca zero, mas para crescer a partir de quem você é. Porque é muito difícil crescer a partir de uma base que você nem aceita. É como começar a subir uma escada que não tem degrau. Então, uma das coisas, talvez, que parece perverso um pouco, uma das grandes vantagens em ser ruim, os seus primeiros esforços, é que você só tem de melhorar. Então, a pessoa que fica paralisado e não consegue fazer, ou sempre fica com a tela branca, e não, vou começar tudo de novo, ela não está permitindo nenhum nível de crescimento a partir do qual ela pode desenvolver. Ou se você está intimidado pela página virgem branca, a ideia é que rasgar, jogar no lixo. Não rasga, porque agora você tem uma base, por ser tão ruim, ela pode conectar imprevisivelmente com uma outra coisa. Você não joga fora, você fica com essas coisas, guarda, é igual um artista guardando maluquices no prateleira do ateliê. E sabe esse papo de artista maluco, né? Ele fala, e você fala, o que está no prateleiro? Ele vai, sei lá, quase sussurrando, sei lá, eu estou de olho, estou esperando pegar aquilo de surpresa. O que ele quer dizer com isso? O objeto não vai fazer nada, mas talvez a mente dele faz, quando ele dá alguns relances, quando o objeto menos espera. Então, esses truques, eu hesito em falar de técnicas, mas não deixam de ser. São muito comuns. Sabe? Guardar o texto na gaveta, ver 6 meses depois, virar o quadro para a parede, ver. Tem alguma outra coisa? Tem mais uma no chat, que é... Ok. Pessoas criativas têm características em comum? Eu respondi isso já, não foi? Sim, claro. Que não quer dizer que são parecidos como personalidades, certo? Eu vou te dar alguns que eu fui colhendo. Em primeiro lugar, como eu já coloquei isso, em primeiro lugar são pessoas normalmente, passionalmente envolvidas que fazem. Adoram fazer o que fazem. Quando você é passionalmente envolvido com o que se faz, e isso coloca muito
Porque, eu estou me colocando propositalmente contra esses livrinhos. Como ser criativo em 3 etapas? É bullshit. Não acontece. Não acontece. Por um bom motivo. Não estou dizendo que as técnicas não funcionam. O problema é que as técnicas precisam uma injeção de energia que é tão grande que a maioria não tem. Porque essa energia vem da onde? De paixão, de profundo envolvimento com um assunto. E você vê isso nas pessoas, você vê, sabe? O cara primeiro chegar, último sair, você já começa a olhar. De seja onde for, academia, não sei, sabe, a pessoa que, quando eu dava aula antigamente, de pintura, muito antigamente, né? As pessoas me achavam de vez em quando até cruel, porque eu falava para a pessoa, talvez seja melhor você ir fazer outra coisa, viu? Não sei se isso vai dar certo. E na época, as pessoas achavam, então a pessoa não tem talento. Tem nada a ver com talento. Mas quando você fica 2 anos interagindo com uma pessoa e olhando muito para ela e como ela faz as coisas, você sabe se essa é uma pessoa que é capaz de fazer sacrifícios necessários para dedicar-se a algo. Aí a pessoa fala, mas e a multidisciplinariedade? Não é legal. Há uma diferença entre multidisciplinariedade e o que eu chamo de mente de borboleta. Sabe como a borboleta faz assim, pisa numa flor, e depois vai para uma outra flor, e depois vai para uma outra flor, e não fica nenhum? Pessoas são assim também. E não é a melhor receita para aglomerar a quantidade de informação que é necessário para poder fazer um desses níveis de contribuição. Eu acho isso inspirador, apesar do fato que eu sei que deprime certas pessoas, porque ainda tem a turma que acha que criatividade é baixa santo, gente. Sabe? Mas ok. Aproveita, gente. Aproveita. São oportunidades para falar sobre muitas coisas, tá? E eu suponho, se vocês estão aqui, então é porque vocês estão interessados em algum aspecto disso e tendo uma oportunidade de... Não? Tem mais uma, Charles. Ok. A gente pode deixar para o final. Não, tudo bem. Um artista multidisciplinar se aprofunda em uma disciplina ou segue produzindo de maneira intermitente? Eu não vejo como fazer uma regra disso. Você diz, peraí, em primeiro lugar, para entender melhor, você diz multidisciplinar porque faz arte, natação, vela e é jockey de cavalo também? Ou que ele faz várias manifestações dentro do âmbito de arte? Que tipo de multidisciplinaridade está dizendo? Só um pouquinho que tem um delay pro chat do YouTube. Tá.
Bom, até agora não respondeu. Bem, eu vou fingir que respondeu, só para não perder a oportunidade. Bem, em ambos os casos, mas principalmente por acaso de quem faz arte, equitação, natação, maratona e não sei o quê. Só tem 24 horas no dia, não é? Então, a perda vai ter. Algumas, ou todas, mais provavelmente, todas essas disciplinas vão sofrer um pouco. Que não quer dizer, gente, eu não estou nenhuma estraga-festa no sentido de... É lindo pintar no domingo. E no sábado, velejar e jogar xadrez na segunda-feira. É legal. Mas é improvável que você vai chegar a um nível para fazer uma contribuição significante em nenhuma dessas áreas. Eu acho que isso fica muito óbvio até. Agora, um artista que faz pintura, um pouco de instalação, talvez, ou até uma outra, ou gravura também, ele, de uma certa maneira, não está sendo interdisciplinar, porque a lógica do todo, do contexto no qual ele trabalha, é uma só. Eu falei hoje em Pablo Picasso, é engraçado estar falando tanto de um artista de tanto tempo atrás. Quem era? Pablo Picasso falava pra caramba. Não parava de falar, parecia. E tinha opiniões sobre tudo. Alguns maravilhosos, alguns meio idiotas. Incrível pintor, incrível desenhista, incrível ceramista e excelente poeta. Então, de uma certa maneira, por estar lidando com questões dentro de uma redoma só, talvez isso... Enfim, ele é um exemplo. Eu conheço vários. Agora, tendo falado isso sobre... Está óbvio, eu acho, o que eu falei sobre a diferença entre mente de borboleta e multidisciplinar. Inclusive, o livro que estou escrevendo no momento é chamado, em parte sobre isso, é chamado Assoviando e Chupando Cana, que é uma imagem maravilhosa sobre isso. A priori feito como algo impossível. Como se reconcilia essas duas coisas? Há uma dificuldade em certas situações de reconciliar. Ao mesmo tempo, quando você aprofunda muito numa coisa, e muita gente fala sobre isso, Van Gogh falou sobre isso, e muita gente na área de física e biologia, e alguns dos melhores movimentos, um dos quais eu estou lendo uma história muito interessante pela segunda vez sobre a história do Instituto Santa Fe nos Estados Unidos, na década de 70, e Los Alamos e Universidade de Califórnia, e como alguns indivíduos de disciplinas inteiramente diferentes, mas que encontraram, em parte por um acaso, em certas situações, começaram a entender que o papo do outro, apesar de ser inteiramente uma outra disciplina, tinha algo de deep analogy. Não, a analogia profundo quer dizer quando lá no fundo, aonde você menos espera, você vai ver uma estrutura semelhante. Uma analogia simples
isso eu estou tentando inventar uma coisa sobre uma mangueira no jardim, fazer uma analogia entre isso e o jato que sai do drill da dentista, né? É uma analogia simples, porque é basicamente a mesma coisa. Mas se eu estou falando sobre uma analogia, eu vou usar uma analogia para descrever uma analogia aqui. Vamos imaginar que eu estou falando sobre um presente de grego. Os troianos, no dia seguinte, olham para o lado de fora esperando o ataque, e ao invés disso vejo que os gregos foram embora, mas deixaram um presente, né? Que é um enorme cavalo lindo, cheio de, sabe, está muito lindo. Traz para dentro, sabe, vamos fazer uma festa hoje à noite, porque os caras desistiram, nós ganhamos. Traz aquilo para dentro, vamos fazer uma festa em volta. Então todo mundo come e bebe muito, e no meio da noite, puf, o significado real da palavra do cavalo explode, ou seja, Troia é finalmente derrotada pelos soldados que tiveram escondidos lá dentro. Analogias são um pouco assim, entendeu? O que uma analogia, se eu acho no dicionário, tem a ver com cavalo de Troia? Ostensivamente nada, mas há um deep structure entre os dois, uma maneira que me ajuda a compreender uma outra coisa, a partir de uma outra coisa do qual eu sei muito pouco, a partir de algo estruturalmente semelhante que eu conheço muito bem. Vocês estão entendendo? Então, analogias são muito importantes e de fato eu vou não sei se é dezembro ainda, eu acho que eu vou estar fazendo uma palestra avulsa em dezembro sobre 3 assuntos muito interessantes. Um, inversão, outro, saturação, e o outro, a formação de metáfora e analogia no processo criativo. Mas eu suponho que vocês estão no banco de dados, vocês vão receber isso. Alguma outra pergunta? Ou agora eu posso explicar um pouquinho o curso que nós vamos fazer. Hard Rain's Gonna Fall. Isso é uma citação, é uma música de Bob Dylan. Lindo músico de Bob Dylan, que é uma música um pouquinho, tem um clima um pouquinho pessimista, né? Da iminência de algo ruim que pode estar no horizonte. Mas, em geral, o workshop tem a ver com como lidar com um futuro inerentemente desconhecido. E, como eu falei, tem 10 palestras, dos quais provavelmente faremos até, talvez, 3 ou 4. Anomalia de Iridium. Eu não quero falar muito sobre o que é, mas é um evento que aconteceu na Terra associado com o final dos dinossauros. Eu vou usar isso como uma metáfora para falar sobre a importância de informação inútil dentro de um sistema ou orgânico ou criativo. Falando, por exemplo, na necessidade de uma célula, entende com célula literalmente célula orgânica, ou uma célula metafórica que pode ser você mesmo,
ou o grupo com o qual você trabalha se fechando. Nós não queremos que o outro saiba, então não fala com nossos competidores o que está acontecendo. Enfim, que toda célula que se priva da possibilidade de interação de dentro para fora ou de fora para dentro é destinado talvez um fracasso catastrófico. E vamos falar a partir de uma analogia cósmica e de uma analogia da história da Terra e a morte dos dinossauros. Vamos falar sobre serendipity, que é muito legal e surpreendente, porque serendipity, para quem nunca ouviu falar, é quando algo inteiramente por um acaso acontece, tendo desdobramentos inesperados e importantes, né? O acaso. Então, o subtítulo disso é o acaso como uma habilidade adquirida. Isso quer dizer que isso não é também gringo falando português errado, é proposital. O acaso como uma habilidade adquirida quer dizer basicamente, o acaso acontece o tempo todo, em todo que é lugar. Mas quem é que percebe a pertinência deste acaso? Ou seja, o acaso só acaba tendo desdobramentos importantes na medida que o observador é suficientemente engatilhado para poder ver a importância desse momento. E a gente vai ver, eu vou te dar mais ou menos 40 exemplos de descobertas muito importantes. Artista nem se fala, não precisa nem falar sobre artista em relação a isso. Mas de ciência e tecnologia e medicina, eu vou te dar pelo menos 40 exemplos de coisas que provavelmente vocês não sabiam, né? Etapas incipientes de estruturas úteis, exaptação e o possível adjacente. Etapas incipientes de estruturas úteis, basicamente é um estudo que nós vamos começar na evolução darwiniana, mostrando como uma coisa que evoluiu para uma determinada função pode começar a ser mais útil ainda para uma outra função inteiramente diferente. E isso serve como uma metáfora de falar sobre exaptação. A exaptação é quando você consegue usar algo que você nunca imaginava usar da maneira, né? Em certos lugares do Brasil e muito na África, as pessoas mais pobres cortam pneu para fazer havaiano. Então, isso é um exemplo de exaptação. Tá? Então, uma etapa incipiente de uma estrutura útil é que, por exemplo, a asa que conhecemos hoje em insetos e pássaros não evoluiu para voar. Ela evoluiu para uma outra função inteiramente diferente. Mas acabou ganhando o poder de voo inadvertidamente, ou por acidente. Asas começaram na evolução como um meio de distribuição de calor, um pouco como as orelhas de elefante, né? Por estar tão cheio de veios e artérias, eles agem como muito parecido com o radiador do seu carro. E nós vamos ver isso e as possibilidades de utilização disso. BVSR quer dizer Blind Variation and Selective Retention, ou variação cega e retenção seletiva. E a lei de Orgel. Isso basicamente quer dizer como a evolução, a lei de Orgel, segunda lei de Orgel, regra de Orgel, quer dizer que a evolução sempre será mais criativo do que nós. Logo, isso leva um tempo a explicar, mas enfim.
Logo eu vou estar falando sobre modelos tirados da evolução para poder ajudar a gente em termos criativos. Nós vamos falar sobre o sistema imunológico. Nosso sistema imunológico, nada poderia ser mais propício, né, do que falar sobre isso agora, mas eu vou falar sobre isso como uma analogia para entender como o sistema imunológico lida com o futuro incerto, e é fascinante. Também vinculado à produção de informação inútil. O oráculo, basicamente uma investigação de uso de um oráculo. Quando eu falo oráculo, eu estou falando sobre... Basicamente, um dos grandes problemas em criatividade é o fato que nós todos temos muita informação, mas nem sempre conseguimos acessá-lo quando precisamos. Então, é sobre isso. E a gente vai usar Mozart, Bowie, William Burroughs, Tristan Tzari e outros como exemplo. Estratégias para um futuro incerto. Os limites de planejamento e como torná-los. Planejamento é importante. A parte do cérebro que ajuda a gente a planejar é uma área chamada o córtex pré-frontal aqui. Não tem outro animal vivo que tem um córtex pré-frontal tão presente, tão evoluído quanto a gente. E, entre outras muitas coisas, o córtex pré-frontal é necessário para poder criar vínculos de significado entre atos feitos agora e suas consequências futuras. Então, é visto como uma das principais áreas importantes para o planejamento. Mas nós vamos discutir como o planejamento tem de ser também sempre, aliás, unicamente, você planeja a partir de que você já sabe. Você não pode planejar a partir de que você não sabe, né? Então, planejamento tem de ser um processo de olhar para o passado, em fazer isso, ver os pontos que existem no passado, fazer um vínculo entre esses pontos e projetá-los para o futuro, na esperança muito otimista que o futuro vai estar de acordo com suas projeções do passado. Tá? E nem sempre é. E quem não concorda com isso, pensa de novo sobre o que aconteceu nos últimos 5 anos, né? Em termos políticos, em termos econômicos, em termos de tudo quase. Robustez e resiliência é uma avaliação de 2 polos de atitude para lidar com o futuro incerto, né? De se fazer forte e resistente, mas também, por isso mesmo, ser vulnerável à catástrofe, e outros por ser extremamente leves e deixar virar como um eixo a partir do qual forças passam. Resiliência. Nós vamos falar sobre os 2 aspectos. Sistemas complexos, adaptáveis, sistemas emergentes, top-down, bottom-up. Né? Nós tivemos uma bela palestra sobre isso ontem, nosso grupo de estudo, de um meu consultor científico que está ajudando com a parte científica do meu livro. Então, é basicamente isso. E eu espero que vocês vão ter tempo e interesse para poder fazer. Alguma outra pergunta que eu vou fechar daqui a um pouquinho? Tem uma, Charles. Ok. Existe associação entre pressão por prazos e criatividade? Existe. É um designer falando. Vai,
Você é um designer, né? Não é? Vê se o cara é designer. É um designer? Não sei, Charles, tem um delay no chat do YouTube. Qual é o nome? Dani Kazanowski. Eita! Ok, existe sim. Se é bom ou não, não sei. Para colocar isso muito rápido, eu acho que desempenho criativo pode ser auxiliado por medo. Estou sendo muito dicotomista aqui. Por medo ou por paixão. Ambos são fornecedores de energia. O velho caso do burro com o chicote ou cenoura. Tem um problema inerente a isso, que eu gostaria que vocês ouvissem agora com cuidado. Quando você... Porque essas coisas não são divididas preto e branco, sim e não, como essa dicotomia que eu levantei. Mas, de vez em quando, serve até para entender coisas melhores. Pensa bem, se vocês... E isso volta para a questão da plateia também. Porque se você estiver muito preocupado em ser elogiado em primeira mão pela plateia, então você vai estar tendo que tentar antecipar o que a plateia quer, que é muito difícil. Mas nem sempre. E certamente tentando, se você vai confiar num criador que faz, você vai criar num escritor que faz pesquisa de mercado? A ideia de um artista é pesquisa de mercado. Não faz muito... É difícil, né? Por motivos óbvios. O que está na cabeça de todos, raramente vai estar na cabeça de quem está pensando lá na frente, olhando para lugares para achar possibilidades novas. É por isso que são novas, por não estarem na cabeça de todos. Então, quando Steve Jobs falava pesquisa de mercado, como que vai estar já na cabeça da maioria, quando mal está na minha que pensa 24 horas por dia sobre isso? Ou, anterior a isso, Henry Ford, do Model T Ford, carro. Se eu tivesse feito pesquisa de mercado, as pessoas teriam pedido cavalos mais rápidos. Porque funciona assim. A gente dificilmente imagina além daquilo que a gente conhece. Aliás, isso é um dos grandes motivos pelo qual criadores precisam inventar maneiras artificiais de criar massas críticas entre ideias que não tem nada a ver com o outro, para sair dessa, o que parece ser muito previsível. Eu esqueci o resto da pergunta. Sim, lembrei. Então, pressão? Mas, comparando duas pessoas, um que só levanta da bunda quando está pressionado, e algum que acorda de manhã, não vejo a hora que começa a ver, como criança, que começa a ver o sono como, um mal necessário, cara, eu preciso dormir, mas que pula da cama amanhã porque outra oportunidade chegou. Eu aposto em quem pula da cama, porque eu sei que a ligação é mais intrínseca do que o outro que está esperando o salário. E
promoção, salário. E pesquisa recente mostra para a gente que esse tipo de atitude, hoje em dia, nós estamos repensando inteiramente o que é motivação externa, motivação extrínseca, promessa de salários, porque nós estamos tendo muita evidência agora que a pessoa acaba produzindo menos quando está motivado por promoção, porque tem uma outra lógica interessante nisso. Se minha relação com o que eu faço é assim, então eu chego lá, consigo e paro, porque eu não tenho mais motivo continuar. O criador pode receber o prêmio e já está dizendo, me dá mais um problema. Então ele está mais em movimento. Eu nunca ouvi falar de alguém sentado a tropeçar em algo. Movimento é importante. Falando nisso, eu acho que dia, segunda-feira, para quem estiver interessado, olha, eu não tenho muito fé nesse programa, para ser honesto, eu acho muito esquisito, mas eu acabei aceitando fazer, me pediram, tem um programa no CNN que enfim, me pediram para fazer 5 depoimentos sobre a importância do erro. Eu acho que vai sair na segunda-feira. Se alguém tiver interessado. Mais uma pergunta? Alguém aqui no Zoom quer fazer alguma pergunta? Ok, então, quero agradecê-los por terem vindo hoje, espero vê-los de novo, eu sei que tem gente aqui que está sempre vindo. E eu queria só te contar uma coisa, porque eu estou borbulhando um pouco hoje. Uma coisa, não fala com ninguém, tá? É um segredo. É que eu recebi eu dou aula no Parque Lage há séculos, entendeu? A maioria de vocês não estavam nem vivos, nem na imaginação dos seus pais quando eu comecei a dar aula lá. E eu sempre tive turmas muito boas, mas Parque Lage é um lugar que sempre tem muita evasão. E em média, para mim também, um pouco menos evasão que eu tive, mas mesmo assim, numa palestra, num semestre de 4 meses, evasão de entre 25%, de vez em quando 35%. E outros cursos que tinham mais do que isso, 50%. Parque Lage, Paz e Amor, essas coisas. E só que eu acabei de receber uma notícia que está terminando semana que vem meu último palestra no Parque Lage. O grupo, que é uma delícia de um grupo, delícia. Não teve uma pessoa que saiu do grupo em 4 meses. Eu fiquei emocionado. Muito legal. Sim. Então, Franciele, você está aqui também, menina? Oi.
Tá aqui escondidinha. Oi. Tá. Ok, então, olha, foi muito legal conversar com vocês. Espero vê-los de novo. Eu vou rapidamente falar uma outra coisa, usando desenho como meio de discussão. De duração de 6 meses. Desculpe, 3 meses. 5 semanas. Era 6 semanas. 5 semanas. 6 dias por semana. 12 horas mínimo por dia. 12 horas para cima por dia. E por motivos óbvios, não esse mês, porque acontece em janeiro, é impossível. Mas nós estamos preparando todo mundo do grupo, uma super equipe. Nós temos trabalhado numa nova versão online. Imagina que vai ser uma versão diferente, evidentemente, porque não vai ser grafite e coisas assim, mas vai ter muito, e talvez muito interesse para designers também. E eu vou dar eu vou avisar vocês sobre isso. E a outra coisa é que em janeiro nós vamos ter essas palestras, Christmas Lectures, em 3 palestras avulsas em dezembro, mas também em janeiro nós vamos ter eu vou tentar fazer as palestras mais importantes que eu faço e que estavam sendo reescritos para procedência e propriedade online em janeiro. Então vai ser um pacote lidando com visualização, com 3 aspectos de visualização: pensamento físico, né? Thinking, doing and seeing. Então, seeing a ver com todos os aspectos de análises de desenho, thinking, tudo a ver com o processo de o que a gente chama de mind flying, ou seja, imaginação, com um monte de exercícios, abordagens neurocientíficas e outras coisas assim. E também um aspecto do curso chamado Physical Thinking, pensamento físico, tá? Que é a relação do corpo com o pensamento. Tudo bem? Então eu peço boa noite para vocês. Muito obrigado pelo acompanhamento, tá bom? E nós vemos. Oi, Daniele. Oi, Claudinha. Oiê. Eu vou vendo pessoas que eu estou... E Mariana. Vamos velejar um dia, Mariana. Gostou do barco que eu fiz? Surreal, Charles. Eu vi você lá de longe, chegando, eu falei, meu Deus, que barco foda, que barco é aquele? Quando eu vi era você, eu falei, não é possível. Sabe que eu estava, só para terminar, já que virou assim, já que começou a falar sobre barco, uma das coisas que eu li sobre quando você sabe que uma obra está pronta, né? Eu falei um pouco sobre isso, mas aquele capítulo tem muito mais sobre isso. Uns 3 semanas, um mês atrás, eu estava voltando, minhas filhas fazem, elas competem com vela, são muito pequenininhos ainda, são 11 anos e 9 anos. Mas elas estão competindo nacionalmente naquela veleirinha otimista. E de vez em quando eu vou pegar elas no iate, no meu barco e volto. E a gente chegou lá, as 2 filhas comigo, e eu estava amarrando o barco, e elas adoram velejar. Mas são crianças, tem muito
muita coisa para fazer, né? O tempo é interminável, mas a paciência não. Então, a minha filha mais velha está dizendo para mim assim, eu estou arrumando o barco, tentando dizer, o barco está te dando coisas, você tem que dar coisas de volta para o barco, então vamos limpar, deixar o barco lindo, amarrado no pier. E elas, mas pai, vamos embora. Eu estou fazendo coisa. Aí depois, pai, vamos embora. Eu estou só terminando aqui. E ela, pai, você só fica lá olhando para o barco. Eu falo, eu só fico lá olhando para o barco. E de vez em quando eu tenho a impressão que o barco está olhando para mim. E eu penso, fui eu que fiz isso? De tão maravilhoso que está. E sabe o que é mais interessante sobre isso, Mariana? É que eu acho que o papel de um criador, papel não, mas uma das coisas interessantes que acontece é que nosso processo perceptivo é desenhado para não perceber coisas que não são associadas diretamente com reprodução e sobrevivência. Isso é nosso legado evolutivo, né? Então é natural, como eu falei no início, que nós não olhamos coisas, ou que olhamos e não percebemos. E o mundo se torna esgarçado por nossa observação. Dá para entender? O mundo se esgarça por nosso olhar. E tem certas coisas. Eu acho que quando a gente está, apaixonado, né? A percepção muda muito. Mas quando a gente acha uma atividade que é muito, muito especial, as coisas ficam menos esgarçadas. E aguentam o nosso segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto olhar no mesmo jeito. Enquanto o resto das coisas, você viu, sabe, criança, sabe, pessoa viciada em compra, que lida com as endorfinas que acompanham a antecipação. Mas as endorfinas acabam antes da compra ser feita e vão descendo. Criança no Natal fica 6 meses pensando e falando sobre Natal. O dia seguinte, há um estranho mistura de uma quase melancolia, porque era tão bem quanto eu não tinha isso. Os endorfinos estavam mais presentes. Então, essa maneira de olhar, quando se falou que é lindo, eu acho que é lindo também, e eu não estou entendendo porque eu ainda acho que é lindo, porque deveria ter ficado esgarçado. E eu acho que isso é a melhor resposta para quando é um trabalho está pronto. Só para amarrar a noite. Tudo bem? Beijão para todos. Beijo. Muito obrigado. Tchau. 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 Charles, tem um livro muito bonito sobre esse tema aí que você falou, que é do Didi Huberman. Você me manda? Mando. Que é o que vemos, o que vemos e o que nos olha de volta. O que vemos, me manda. Do Didi Huberman, que é o filósofo francês. Te mando. Me manda. Tá bom. Alguém está mostrando aí na tela agora. A Tula Kirst está mostrando esse livro na tela. Tinha que ser a Tula. Ok, mais uma. Tula, me manda isso, por favor. O livro não.
Me manda fala, no grupo. o capítulo inicial é muito bonito, que fala sobre uma tumba medieval e do poder daquela tumba de olhar de volta para a gente. Olha. É super bonito. Então, eu recomendo aí essa leitura para esse tópico que você está vivendo agora. Que ótimo. Obrigado, então. Boa noite a todas.